Se eu começar o vídeo... Pode? Só um minutinho, fechar aqui. Pode sim, vamos lá. Então, vamos lá. O livro Vinha de Luz, editora Febe, capítulo 151. Disse-lhe Jesus, teu irmão há de ressuscitar. Está em João, capítulo 11, versículo 23. Ressuscitará. Há muitos séculos, as escolas religiosas do cristianismo revestiram o fenômeno da morte de paisagens deprimentes. Padres que assumem atitudes hieráticas, sagrado, sacerdotal, ministros que comentam as flagelações do inferno, catafalso, estradas, negros e panos de luto. Quem poderia criar tudo isso senão o pavor instintivo e o constrangimento obrigatório? Ninguém nega o sofrimento da separação. Espírito algum se furtará ao plantio da saudade no jardim interior. O próprio Cristo emocionou-se junto ao sepulcro de Lázaro. Entretanto, a comoção do celeste amigo edificava-se na esperança, acordando a fé viva nos companheiros que o ouviam. A promessa dele ao carinho fraternal de Marta é bastante significativa. O irmão há de ressuscitar, asseverou o mestre. Daí a instantes, Lázaro era restituído à experiência terrestre, surpreendendo os observadores do inesperado acontecimento. Gesto que se transformou em vigoroso símbolo. Sabemos hoje que o Senhor nos reergue em toda parte, nas esferas variadas da vida. A ressurreição vitoriosa e sublime nas zonas carnais e nos círculos diferentes que se dilatam ao infinito. O espírito mais ensombrado, obscurecido no sepulcro do mal e o coração mais duro são arrancados das trevas psíquicas para a luz da vida eterna. O Senhor não se sensibilizou tão somente por Lázaro. Amigo divino, a sua mão carinhosa se estende a nós todos. Reponhamos a morte em seu lugar de processo renovador e enchei-vos de confiança no futuro, multiplicando as sementeiras de afeições e serviços santificantes. Quando perderdes temporariamente a companhia direta de um ente amado, recordai as palavras do Cristo. Aquela reduzida família de Betânia é a miniatura da imensa família da humanidade. Vou deixar você comentar. Ok, vamos lá. Como sempre, né, as passagens, as experiências do Cristo são estranhas, né? Mas Jesus não fazia nada que não fosse para se propagar como ensinamento para a eternidade, né? Quando tiveram vários apontamentos sobre a vinda do Cristo, né? E Jesus até conta algumas historietas e algumas histórias tentando dilatar a percepção, por exemplo, dos próprios discípulos mais chegados, e igualmente de tantos outros companheiros que participavam com ele diariamente, a perceber que ele era o noivo e que ele havia casado com a humanidade. E até então, para a gente é estranho. É estranho porque nós perdemos a concepção do povo hebreu de estrutura familiar. Poucos de nós recordamos essa estrutura. Mas quando na cultura hebraica alguém se classifica como noivo, ele já tem uma postura diferente,
muito tempo antes do casamento, ele já tem uma postura, uma preparação diferente. Ele passa a cuidar da família da noiva. Ele passa a ser um membro ativo e estruturante, de fornecer recursos, de até mesmo se imolar, ou seja, se sacrificar, se fazer de tudo para amparar aquela família, aquele núcleo familiar que já existe, né? E para a gente fica um pouco distante perceber isso tudo, né? Fica muito complicado entender esse conceito, né? Que existia tão forte na estrutura hebraica, no conceito família. Era muito mais nobre do que hoje. Hoje, o conceito família ele se tornou um pouco mais fragmentado, um pouco mais... Por exemplo, um homem hoje não se sente desonrado abandonar um lar, e vice-versa. A mulher não se sente desonrada no sentido de falta de honra, honra de consciência. Não existe esse apelo, né, esse peso psicológico na tomada de decisão, né? Para a maioria é só assinar um papel. Não existe esse vínculo, não há um vínculo. O povo hebreu não fazia assim, tá? Quando Jesus afirmou que ele se tornou que ele era o noivo da humanidade, que ele havia casado com a humanidade, que ele se noivou com a humanidade, é que ele falou o seguinte: ó, eu estou tratando, vocês vão passar a ser tratados em outro nível, vai pular para outro nível a relação, né? E foi isso que ocorreu, né? Claro, né? O povo hebreu estava preparado para ouvir e receber esses ensinamentos. Então, quando o Cristo faz essa atitude, promove essa atitude, muitos não compreenderam. Aliás, há uma discussão pesadíssima no núcleo espírita, né? Kardec fala que não foi uma ressurreição do ponto de vista derrogando uma lei divina, né? Aí há muitas pessoas que falam, não, Jesus tem todo o poder, pode fazer o que quiser. Mas não é muito bem assim. Jesus não faz o que quiser, né? Ele só cumpre a vontade do Pai. Ele não está nesse psiquismo adoecido igual o nosso. Jesus já evoluiu bilhões de anos antes de nós. Ele não possui esse psiquismo nosso, né? Qual é o nosso psiquismo? Nós queremos ter poder para fazer o que a gente bem entender. Até, por exemplo, contrariar regras. Né? Tem pessoas que acreditam que algumas regras não se aplicam a eles mesmos. Mas não é esse o caso aqui. Há muita discussão sobre isso, se ressuscitou, se não ressuscitou, como ressuscitou, ele derrogou uma lei divina, não derrogou. A gente não tem ideia de como classificar o que é o grau de permissão de um Cristo. Nós esquecemos que ele que ajudou a formar o planeta. Né? Então ele teve um grau de liberdade gigantesco com relação à concepção de como funcionaria o reino mineral, o reino vegetal, essa estrutura aqui da Terra, que não existe em outro planeta. Não existe em outro planeta. Você não vai achar outro planeta igual à Terra. Pode viajar a galáxia à vontade. Porque isso é um projeto pessoal do Cristo. Essa estrutura aqui, esse projeto, é um projeto, estamos vivendo na criação mental do Cristo. Eu sei que é difícil a gente entender isso, mas um dia a gente vai entender. Então, quando você vai projetar um prédio lá em nosso lar, né, a projetar uma construção, você precisa de diversas mentes que cooperem nesse projeto. Mas alguém desenhou um projeto primário. Alguém desenhou um projeto essencialmente básico. Esse projeto básico existe e todos colaborarão para complementar esse projeto. E assim foi. O projeto de planetas são projetos de Cristos. Não é qualquer coisa. Então mas levou milhões de anos construindo. Sim, levou milhões de anos construindo. Porque tudo tem que seguir as leis naturais divinas. As leis são divinas. Como vai se manifestar em termos de forma, isso é particular a cada Cristo. Então, alguém que está responsável por criar planetas
E Jesus tem acesso ao fluido cósmico universal, já estudamos um pouquinho sobre isso, vamos nos aprofundar mais para frente. Quando a gente fechar esse capítulo, a gente vai se aprofundar bastante na parte de fluidos. O fluido cósmico universal é a essência de toda e qualquer tipo de matéria que existe na galáxia. Ah, mas nosso lar é feito de matéria? É feito de matéria. As pessoas não estão andando no meio do nada, elas não estão indo para um prédio, para não sei aonde, no meio do nada. Existe uma estrutura. Né? Então, ele está ali naquela criação, aquela criação mental que existe ali, ela é suportada por outras mentes. E, é claro, a matéria que essas mentes manipularam para criar e dar forma, para dar forma àquela matéria, teve que ser uma derivação do fluido cósmico universal. Então, até mesmo o fluido vital que anima as células do nosso corpo, até mesmo o próprio fluido universal que reveste o nosso perispírito, são derivações do fluido cósmico universal. Nós já sabemos disso, diante de diversos outros estudos. Então, é óbvio que o Cristo tem total liberdade de atuar sobre essa matéria, atuar sobre esses fluidos. Isso não é o problema. Mas ali havia um momento importante e seria marcado para todo sempre. Então, por exemplo, todos aqueles que estão em reunião de desobsessão, principalmente reunião de desobsessão, reunião mediúnica, mas especialmente em reunião de desobsessão, geralmente todos se impressionam. Bem, eu acho que todos se impressionam, né? Espíritos que estavam empenhados em praticar o mal, que tinham muita experiência, talvez estavam até séculos fazendo um monte de bobagem do outro lado, desencarnado, séculos sem reencarnar, em perseguições, com grau de tirania do outro lado sem precedentes, grupos que eram vinculados a certos outros grupos. Igualmente, um desses grupos marcha um pouco mais adiante. E no projeto divino, ninguém fica para trás. Nenhum coração que dá um passo mais à frente quer estar à frente sem que todos estejam com ele. É um sentimento nato, é natural. Você olha para trás e pensa, eu não posso ir sozinho para frente. Não faz o menor sentido. E aí surge todo esse socorro, todo esse elo. E através do psiquismo desse que deu esse pouquinho passo para frente, mudou um pouco essa consciência dele, surge toda uma cadeia de ajuda mais facilitada, de atuação do Cristo, diretamente socorrendo. Pessoas que do outro lado não tinham braço, que estavam prisioneiros ainda a situações violentas, desencarnes violentos, em que o psiquismo está totalmente atolado no lodo do mal. O Cristo vai lá, resgata, ocorre todo o tratamento, toda aquela manipulação fluídica equivocada do mal é alterada na hora, com algumas gotas de chuva da vontade divina, uma coisa impressionante, tudo se transforma. E aí ele começa a sentir as lembranças, né, de quando era bebê, começa a sentir as lembranças de quando lembrou até de um carinho, de um amor de alguém, passa a se tocar e lembrar, né, daqueles momentos mais magníficos de toda e qualquer encarnação, que todos nós temos. Ah, uma encarnação, eu sofri muito, eu fui isso, eu fui aquilo outro, foi só sofrimento da encarnação toda. Mas em algum momento, em algum trecho, houve um período em que é possível anotar recordações maravilhosas de carinho, de amor, de outros corações para conosco, né? Então, o Cristo está ressuscitando todos nós. Ah, mas como assim? O próprio projeto de reencarnação é um processo incrível. Toda encarnação, a nossa consciência anterior morre. Morre, literalmente. Se alguém falar assim, ó, você foi isso, você fez aquilo outro, aí o Espírito já está falando diretamente com você, mas o Espírito não percebe, desencarnado, que você não possui mais aquele psiquismo, você não possui mais aquele desejo central. Alguma coisa em você morreu.
Então, do ponto de vista de ressuscitar aqui, ele está falando do ponto de vista mais espiritual. Ele não está aqui mais questionando das potencialidades divinas do Cristo. Ninguém está questionando isso. A questão toda aqui é de capturar a essência espiritual. Que tipo de alteração psíquica ele consegue criar em todos nós? Ele consegue transformar em todos nós. Então, é claro que as escolas religiosas do cristianismo antigo revestiram o fenômeno da morte de paisagens deprimentes, né? Criaram infernos. Até hoje aterroriza. Até mesmo pessoas que vão estudar o espiritismo, alguns até associam. Não, o umbral, mundo inferior, é só um outro tipo de inferno. Não é. É óbvio que não é. É só sentar para estudar com calma e você vai compreender que aqueles locais existem para atender um psiquismo que deseja aquilo, deseja aquele jeito, daquela forma. E é fornecido. É isso que você quer? Toma, não tem problema nenhum. Fica nesse espaço, quer ficar se remoendo de lamentação, de murmúria, não quer baixar a cabeça, não quer pedir ajuda, quer ficar no abismo do egoísmo e do orgulho, não tem problema. Existe espaço circunscrito, né, onde nosso psiquismo colabora com a formação em todos os cantos do globo. As coisas mais absurdas existem no planeta Terra fora do corpo físico. Não se preocupe com isso. Se seu psiquismo segue com uma linha, eu adoro ver pessoas sendo torturadas. Nossa, eu adoro, eu amo isso. Pode ficar tranquilo, quando você desencarnar, é isso que seu psiquismo vai perseguir. É isso que seu psiquismo vai desejar. E todo desejo é força, é potência, é diferença de potencial. Causa um influxo e automaticamente você já está circunscrito àquele ambiente. Você já alcançou aquela frequência vibratória. Então ninguém te coloca lá. É você que busca sozinho, né? É igual assim, você entrou no ônibus, pegou o ônibus errado. Você briga com o motorista do ônibus? Caraca, motorista, eu queria ir para casa, por que você virou para outro lado? Ué, porque esse aqui vai para aquele endereço. Vai para Niterói, esse aqui não vai para Alcântara. Ah, mas eu não sabia. Não, tudo bem, mas você entrou aqui achando que era outra coisa. E assim vamos com relação à nossa consciência. A gente vai se enganando o tempo todo. Não, mas eu sou uma pessoa muito bondosa. Eu só penso no bem. Pensa só no bem, você tem certeza? Você anota tudo que você pensa o dia inteiro. Você viu que a pessoa. Você viu uma situação assim assado. Seu pensamento foi de crítica, foi de condenação? Você chegou até a falar, criticar. Não se conteve e sozinho, ficou falando sozinho, criticando e martelando e arremessando prejuízos a terceiros com o seu pensamento. Então, é esse o seu psiquismo, não tem outra. É esse o seu psiquismo. Todas as vezes que você vê uma atitude distorcida, é para lá que seu psiquismo vai. E é lá que ele habita. Não é que ele vai para lá em algum momento. É lá que ele habita, numa certa frequência. Então, o que o Cristo veio trazer para a gente é um momento maravilhoso. Ele veio salvar a gente de nós mesmos. Né? André, você quer falar alguma coisa? Pode interromper. Você falou que quando a gente desencarna, a gente vai buscar, vai se encontrar com esses pensamentos, com esses sentimentos que a gente viveu, o que a gente é mesmo. Mas, às vezes, nem a gente está encarnado e já começa a passar por isso mesmo. Sim, não, sem dúvida. Mas aí eu tô querendo dizer o seguinte: a gente começa a passar por isso mesmo quando encarnado, mas é um momento que você está percebendo. Você se percebe. Você tá se conhecendo, se descobrindo. Mas existem aquelas pessoas que não reconhecem nada. A pessoa falou de uma maneira toda. Vamos supor, você está numa conversa com 3 amigos, ou 4 amigos, não importa. Aí um deles pegou e falou de uma maneira meio até agressiva. Né? Respondeu de maneira agressiva. Ninguém entendeu por quê. Aí você falou, por que você respondeu assim todo agressivo? Não respondi agressivo, não. É meu jeito de falar. Aí você, para conferir, né? E para mostrar que não é só a sua percepção que é estranha, você pergunta aos outros 3, né? Os outros 2, pelo menos, né?
São 4 pessoas, um falou assim, um percebeu e comentou, e você checa com os outros 2 que são testemunhas. Ele não falou assim. Todo mundo, fulano, você tá meio agressivo, o que houve? Deu ruim, hein? Ou seja, nós temos um psiquismo em que nós não admitimos como ele é. Ok? É isso que eu estou tentando dizer. Nós não percebemos como o nosso pensamento funciona, como nossas emoções tomam conta de certos sentimentos. Por exemplo, alguém diz que ama muito alguém. Eu adoro quando alguém fala assim, né? Nossa, eu amo muito fulano, amo muito Beltrano. Eu fico assim, puxa vida, tô doido para testar esse amor dessa pessoa. Até onde vai, né? Até onde ela entende que o que ela está sentindo, por vezes, na escala de preferência, na escala de importância, irão surgir situações e fragmentos de convivência que vai testar esse conceito. Você tem Mas, José, Sim. A gente tem que ir treinando falando isso, a gente precisa. Não, mas a gente precisa se conhecer. A gente precisa chegar no fim do dia e pensar assim: caraca, não é que eu fui intolerante com fulano? Não é que eu não consegui ter compreensão? Caramba, não é que a pessoa veio falando comigo, meio sem graça, se aproximando para tentar pedir desculpa, e a pessoa não teve coragem de falar desculpa, mas eu acabei chicoteando a pessoa mais ainda? Nós temos que monitorar quem nós somos. Porque, infelizmente, o nosso psiquismo... Sim. Ultimamente eu tô assim, eu sou terrível, eu sei que eu sou terrível, mas eu tenho tentado me controlar mais. Então aí eu pego e coloco assim, para mim não responder, eu boto a prece de São Francisco de Assis e ouço ela umas 10 vezes por dia. Para ver se eu consigo me acalmar e me calar, para não responder atravessado. Não, então, mas é um treinamento. É um treinamento. E olha, vão surgir situações em que você não vai ter esse tempo. Eu vou te falar. Depois não vem falar que eu que fiquei falando que vai desejando isso para sua vida, não. Isso acontece com todos nós. Às vezes não vai existir esse tempo de você ouvir uma prece, de você se recolher. Por vezes você vai ser constrangido a tomar uma decisão, a ter uma resposta, porque a situação aguarda a sua posição ativa. E que não tem tempo, e nem espaço, nem momento de ir para trás, nem para frente, nem para os lados. Tem que falar. E aí você tem que escolher com natureza do seu mundo íntimo, a forma mais bela, mais pura de tratar o problema. É nesses momentos ápices, que não é o tempo todo, né, na vida, senão a vida seria um tormento danado, né, é que nós somos testados ao máximo. Né? Tem até uma página... Na verdade, eu estou fugindo, eu não estou vivendo, né? Exato, você está se abstendo, exatamente, você está se abstendo de se posicionar. Você está se abstendo de demonstrar o seu mundo íntimo de uma maneira sem tentar domá-lo, né? Na cultura, por exemplo, indiana e na cultura greco-romana antiga, dizia-se que nós somos metade homem, metade cavalo. Porque ele está falando o seguinte, era uma forma que virou mitologia, né? Mas era uma forma de demonstrar que o nosso psiquismo tem horas que se comporta, tudo bem, é até exagerado dizer que se comporta igual um animal. É exagerado, mas do ponto de vista da essência dos sentimentos, porque olha só como é que é contraditório. Né? O que você gerencia no dia a dia são emoções, mas você tem metas de sentimentos. Então, por exemplo, você diz o seguinte assim para mim: eu amo meu filho, eu amo minha filha, eu amo meu esposo, minha esposa, não importa. Eu amo alguém. Pronto, eu amo alguém. Aí você diz que ama alguém. Então, aquele sentimento que sai de você chamado amor, ele não pode ser diminuído, ele não pode ser desligado por nada, por coisa alguma. Mas nós descobrimos que no dia a dia existe uma coisinha chamada emoções, que não é sentimento. A maioria das pessoas confunde sentimento com emoções.
Emoções são emoções. Sentimento é projeto. Sentimento é algo que você anima perpetuamente. É como se fosse duas funções somadas. Tem a função sentimento, que ela está sempre lá em cima, um valor alto, que você sempre aposta, sempre empenha. Não importa qual é o sentimento, mas você está sempre empenhando e se empenhando naquele sentimento. É o seu marco, é o seu norte. Só que às vezes você oscila em torno desse norte. E esse oscilar são as emoções. Mas oscilar em torno da mesma linha é tranquilo. Ao longo do tempo, você está andando em linha reta. O problema é quando as emoções começam a mudar a curvatura dos seus sentimentos. Né? É o que acontece, por exemplo, em situações onde alguém diz: nossa, eu amo fulano, eu amo. Eu acho impressionante isso, né? Aquelas pessoas que têm aquela explosão de sentimento, como cônjuge, né? Marido e mulher, no início é uma coisa platônica, né? Aqueles sentimentos explosivos. A pessoa quer alugar helicóptero para jogar pétalas de rosa onde a pessoa passa. Se essa rua fosse minha, eu mandava ladrilhar, né? Botava ladrilho, piso na rua, botava pedras de diamante. Uma coisa assim desproporcional. Parece que a pessoa está gastando, está usando a última energia que tem para depois não ter que usar nada. Você está entendendo o que eu estou ficando dizendo? Não sei se eu estou me fazendo claro. Por vezes, nós administramos os sentimentos sem querer nos preocuparmos com ele a longo prazo. Olha, eu amo fulano. Não, mas fulano ou fulana, ela está se modificando com o tempo. Ela pode agir e reagir de formas que você não conhece. Você vai continuar amando essa pessoa? Sim. Não importa os erros que ela tem, não importa os vícios, eu vou amá-la para sempre. Então, isso é um sentimento. Ele é constitutivo, ele é estruturante. As emoções não. Emoções são aquele fluxo inicial e imediato que nós damos vazão o tempo todo. E às vezes a gente esquece de governar as nossas ações pela essência dos nossos sentimentos. Nossa, eu amo fulano. O que é mais importante? Aquele prato quebrado que ele acabou de quebrar ou aquela pessoa? A pessoa. O prato que se lasque. É um resíduo, basicamente um resíduo do reino mineral. Eu amo muito o reino mineral. Eu acho incrível o reino mineral. Mas entre o reino mineral e uma alma que tem pensamento contínuo, e que ama e que sente, para Deus é um valor muito superior. Então, para mim, isso é muito mais importante. Então, é viver os valores que nós concordamos, que nós aceitamos. Só que às vezes nós aceitamos certos valores e não vivemos eles. Nós nos perdemos. A gente se perde nesses valores. Eu amo a Deus. Eu acho muito lindo quando alguém fala assim: eu amo a Deus profundamente. Deus, eu amo Deus. Canta hino, canta isso, canta aquilo, lê poema, lê livro. Fala um monte de coisa de amor a Deus. Aí chega alguém perto da pessoa, a pessoa não gosta daquela outra pessoa, maltrata a pessoa. Como é que você pode amar a Deus e odiar a criação dele? Não tem o menor sentido. Não tem nem sentido lógico. Né? Se você ama Deus, você ama toda a criação divina. O reino mineral, o reino vegetal, o reino hominal, o reino angelical. Por que não? Você ama todos os reinos, todos os aspectos da criação. Mas está acontecendo alguma coisa com aquela criatura, ou com aquela pessoa, ou com aquela situação que parece estar se comportando mal. Então, mas aí você que não entende a situação. Deus é perfeito e a criação é perfeita. A imperfeição que está lá se manifestando é um meio de desenvolvimento. Porque fomos criados simples e ignorantes. Não somos animais. O animal não tem pensamento contínuo. O ser humano possui pensamento contínuo. Possui sentimentos desenvolvidos altamente sofisticados. Sensibilidades altamente sofisticadas. Precisamos dilatar elas e usar, empenhar as nossas energias e a nossa concentração. Olha, eu tenho certeza que amanhã vai acontecer essa situação assim, 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 assado, e às vezes nos é avisado por sonhos.
Tem várias pessoas que falam assim, poxa, eu sonhei com isso, sonhei com aquilo outro. Então, o sonho, você está sendo treinado para escolher melhor na hora. Você está sendo apresentado situações diferentes. Olha, pode acontecer isso, pode acontecer aquilo, pode acontecer aquilo outro. E aí, o que você vai escolher agora fazer? Né? Você que já é um coração transformado, já entende que a caridade é benevolência para com todos, indulgência, tolerância, compreensão para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Como você vai usar esses recursos que já estão em você, de caridade, já estão em germe, em essência, está em nós. Como é que você vai pôr em prática? Você vai ficar zangado? Você vai tentar impor equilíbrio aonde você enxerga desequilíbrio? Todos esses rompantes que nós temos é uma situação que nós não estamos vivendo a verdadeira vida. Estamos mortos. Literalmente mortos espiritualmente. Todas as vezes que não estamos praticando bem, né? Vamos lembrar de gráficos, vai. Se nós estamos abaixo do gráfico, né, abaixo do zero, estamos negativos. Estamos praticando o mal. Se estamos igual a zero, não fazemos nem o mal nem o bem. Estamos 0 a 0, estamos ainda perdendo a oportunidade de exercer o bem em situações de contrariedade. Né? Não adianta você estar em condições CNTP, temperatura, pressão, umidade relativa do ar, silêncio, paz, música de fundo. Aí só nessa situação você faz o bem? Então o bem é construído pelo meio e não pela sua vontade. Se a sua vontade constitui o bem, ou seja, você tem a boa vontade de agir sempre produzindo bem, ela tem que ser capaz de se desenvolver em todo e qualquer cenário, toda e qualquer circunstância. Mas o que acontece, nós não conseguimos. E o que o Cristo faz? Vem e nos socorre. Olha, chega dessa experiência. Chega dessa situação assim. Tem gente que fala assim, puxa, a vida fulano desencarnou cedo, tinha toda uma vida pela frente maravilhosa. Só ia enfiar os pés pelas mãos. Só ia viver uma vida egoísta e desprezível. Mas a gente tem uma visão romântica, que a pessoa só ia fazer escolhas maravilhosas. Às vezes a encarnação é surtada. Acabou. Susta. Chega. Fulano não vai poder continuar, não. Vai dar ruim para ele. Não é assim que você faria se fosse uma criança pequenininha? Você tem uma criança pequenininha. Ela correu, brincou. Nós fazemos isso com crianças pequenas. Todos nós sabemos quando uma criança tem condições de correr 1, 2 horas, ficar brincando ininterruptamente. Quando a criança é muito pequenininha, 5 anos, por exemplo, você sabe que ela tem um limite físico. Você sabe que ela tem um limite de suportação sem sono. Aí o que você faz? Não, fulano, acabou o dia. Mas eu quero ficar mais 1 hora. Entendi. Sai agora da piscina, você vai tomar seu banho e vai dormir um pouco. Depois você volta. Não, não quero. Entendi. Aí você pega pelo braço e tira. Você pega pelo braço e tira. Vai esperar a criança se machucar, cair, perder calorias a mais naquela água e aí de repente ficar adoecida por situações de perda de energia térmica do corpo físico, porque o aluno tem corpo físico suficiente para manter a temperatura de 36 graus, você tira. Você não fica questionando. Peraí, deixa eu pensar. Muito bem pensado, criancinha de 5 anos, você tem toda a razão em escolher isso. Você não faz isso, você tira. Não, meu filho, tira com todo amor e zelo. Não pode, meu querido, vai dar ruim. Né? Você vai ficar aí, vai piorar, vai ficar zangado, vai ficar entristecido. Vamos lá, tira um cochilinho. Você não consegue ficar 10 horas sem dormir. E não faz bem para você agora. Você vai tirar um cochilinho de meia hora. Aí você vai lá, bota a musiquinha, conta uma história, a criança apaga, fica 2 horas dormindo e dizendo que não precisava dormir. Olha, nós que somos pais ainda maus, maus pais, que eu quero dizer é o seguinte, insensíveis, sabemos que por vezes temos que sustar a experiência da criança. Por que você acha que Deus não vai sustar a nossa? Susta, às vezes susta, não chega. Essa encarnação, daqui para lá, você acha que você vai fazer muito bobagem. Aí susta a encarnação. É porque a gente passou a criar um valor para a encarnação desproporcional a essa ligação física. E esquecemos que o maior treinamento que nós temos na encarnação é da consciência.
É a consciência que está sendo modelada, é a consciência sendo transformada. São valores que precisamos desprender do nosso psiquismo e assimilar os mais valores do Cristo. Então, sim, padres no passado fizeram um monte de atitudes loucas, alucinadas, né? Se colocando numa condição de sagrada, sacerdotal. Eu não posso casar, eu não posso me ligar com nada nem ninguém. Por quê? Porque eu sou um padre, né? É fechamento, eu e Deus. Como se ele fosse alguém diferente. A ponto de se colocar numa condição superior à condição humana. Então, que todos imaginavam, todo padre que vai desencarnar, vai direto para o céu. Ele não viveu, ele escolheu não viver os absurdos da vida humana, mas também escolheu não fazer o bem, no potencial que ele deveria fazer. Não, mas que isso, eu conheço um padre não sei aonde, que é uma pessoa muito boa, a pessoa, né, fala com todo mundo, a pessoa maravilhosa, não sei o quê. Bota 5 filhos nas costas dele, pô. Bota 5 crianças, bota uma esposa que bebe até cair, ele vai ter que lavar roupa, ele vai ter que cuidar da esposa, que tem uma família de drogado, de alucinado, e ele ajuda todo mundo. No meio da quizumba. No meio do furdunço. Se ele brilhar lá, aí realmente é luz. Brilhar em condições CNTP não é brilhar. Está sendo uma encarnação protegida. Não estou fazendo aqui apologia a desconstruir essas personalidades, não é isso. O problema é que quando ele assume a atitude hierática, ele se colocou numa hierarquia superior, e não é. O próprio psiquismo vai estar enganando ele. Então, muitos desencarnaram e estão esperando o céu até hoje. Eu estou falando de espírito, estão 400 anos sem reencarnar. Não quis despertar para a realidade. Olha, você exerceu aquela função lá, você até se absteve, não quis participar de uma série de situações conflituosas, de exercer o bem e de praticar a compreensão em condições adversas. Você achou que tudo bem, você achou que a maneira mais rápida de desenvolver os seus potenciais de amor é não fazendo o amor, é não produzindo o amor no dia a dia. Ok, só que estou falando, não dá certo. Não é esse o projeto divino. Então é muito difícil para todos nós percebermos isso. Não é esse o projeto divino. E isso está claro, é mais do que coincidente. Como é que vamos imaginar, né? Igual, por exemplo, teve uma reunião onde estava Chico Xavier. Ele estava lá e tal, estava aguardando Emmanuel aparecia, né, se manifestar para começar a reunião. Aí Emmanuel aparece, Chico olha assim de longe, ele, em vez de vir em direção para a mesa, está indo na direção oposta. Foi lá numa senhorinha lá atrás, beijou a cabeça da senhorinha e aí voltou, né? Agradeceu, fez a reverência dele, fez uma reverência de alguém que é altamente importante para aquele momento. Voltou, sentou na mesa, chegou próximo de Chico Xavier, para então começar os trabalhos de comunicação. E aí Chico ficou curioso, né? Pô, quem é essa pessoa que está na plateia que Emmanuel foi lá cumprimentar primeiro? Quem é essa pessoa? Meu Deus, não só cumprimentar, fazer uma reverência. Algo que nós não temos mais na sociedade, né? Com exceção da japonesa e outras sociedades que mantêm a questão da reverência. Foi lá reverenciar, fez aqui tudo aquele... se inclinou reverenciando aquele coração bondoso que fez a limpeza do ambiente. Mas ela fez reclamando? Não. Ela fez zangada? Não. Ai, meu Deus, que tarefa horrível? Não. Ai, meu Deus, parece que essa tarefa vai acabar nunca? Não, ela fez amando o que estava fazendo, com muito carinho, com muito zelo, preocupada com a asepsia, da melhor forma possível, sem transformar aquilo num grande problema para ela mesma. Fez com todo amor e carinho. E aí, Emmanuel pega e fala isso para o Chico. Não, ela... uma trabalhadora essencial da casa. Tudo que ela faz é com muito amor e carinho. Ou seja, não tem a ver com a tarefa em si. Tem a ver como que você bota o seu ânimo, a sua ânima, o seu estado psíquico. Você consegue manter seu estado psíquico sempre nas frequências do amor? Sempre nas frequências da compreensão?
É esse o dilema. O dilema é complexo. Então ele continua: ministros que comentam as flagelações do inferno. Então, ministros aqui está falando ainda da estrutura, né, organizacional de certas religiões. Ministros que comentam as flagelações do inferno, e começa a inventar, né? Você pega, por exemplo, Dante, você pega o livro de Dante, quem já leu, quem conhece a obra, o cara inventou um monte de inferno. Existe inferno disso, existe inferno daquilo. Olha, a pessoa que fez esse mal assim assado é maltratada assim assado no inferno. Ou seja, ele está demonstrando o psiquismo dele, o que ele deseja ou desejava que assim fosse. Aí todo mundo lê como uma verdade, porque já que você tem medo do inferno, né? Ele foi criado um princípio de medo, já que você tem medo, deixa eu descobrir o tamanho desse medo. E você começa a ler, investigar sobre isso, como se fosse uma verdade, mas é uma alegoria de uma mente adoecida. Então, ministros que comentam as flagelações do inferno. Catafalcos, né? Acho que a gente perdeu um pouco dessa prática, mas catafalcos eram aqueles estrados negros, né? Que você colocava para apoiar o caixão, né? Antes de enterrar alguém, fazer o processo da cerimônia, né, fúnebre, você tinha uns catafalcos, né, uns estrados negros, e era um estrado que era uma exigência dos ministros, tinha que ser negro. Por que negro? Porque ele está indo para uma situação de grandes flagelações do inferno. Por exemplo, o próprio pano de luto. Por que todo mundo hoje, século XXI, né, possui... Tudo bem, várias mulheres gostam de usar um vestido preto por ser na moda, mais bonito e tal. Mas por que? Da onde surgiu a teoria de se vestir com uma roupa preta, né? Um pano de luto, criar uma identidade de um pano de luto, atribuir que a cor preta, com véu assim na cabeça, não sei o que, é um pano para o momento fúnebre. Alguém criou isso. Alguém criou isso e se propagou durante séculos. Então, quem está se alimentando desse psiquismo, dessas ideias de alguém, concorda com essa ideia. Pô, vou enterrar alguém, eu vou com a roupa que eu vou, com o mesmo que eu ficava no dia a dia. Não tem problema nenhum com a diferença. Tudo bem, né? Estou num dia que eu estou numa praia, você não vai de sunga, né? Pro enterro. Mas também não precisa ir com a roupa de preto, entendeu? Toda uma coisa, né? Meio cadavélica, uma coisa meio, né? Barra pesada, down, uma coisa de morbidez. É disso que eu estou falando, de morbidez. Da onde veio essa coisa mórbida? Desses ministros, inventaram esse monte de doideira. E todo mundo aceita até hoje. Pagava antigamente choradeira para ter um ambiente, né, de dor e sofrimento. Então, isso tudo foi criação humana, né? Que poderia criar tudo isso? O que poderia criar tudo isso, senão o pavor instintivo e o constrangimento obrigatório? O constrangimento, mano, é brilhante. O constrangimento obrigatório. Todos vamos deixar o corpo físico. Não tem jeito, você vai deixar. Nossa, mas eu não estou falando isso para desprezar a experiência humana. Não estou falando para desprezar, malbaratar as possibilidades do corpo físico. Não é nada disso, muito pelo contrário. Né? Eu estou falando o pavor, o medo de perder aquele momento, né? Aquela situação. Nossa, eu gostei tanto dessa encarnação, estou tão prisioneiro dessa encarnação, foi tão boa. Se foi boa demais, pode apostar. Às vezes é para você recarregar as baterias, porque as outras vão ser barra pesada. Então, a gente tem que começar a entender, o espírita principalmente, ele não pensa numa encarnação, ele pensa em mais ou menos 20. Ele não está preocupado com uma encarnação, ele está preocupado em dilatar e potencializar o psiquismo dele para daqui mais 50 encarnações. Ele não está aqui se preparando para probleminhas bobos do dia a dia. Nossa, o que eu faço com esse pano de chão? Ele ficou meio esquisito, não consegui tirar essa mancha. Me dá aqui. Gasolina e taca o fogo. Eu não estou preocupado com isso. Não, mas olha só. Ele usou esse pano de chão e ele ficou com uma mancha. Uma vez uma pessoa falou isso para mim, eu não vou falar quem foi, que vocês conhecem. Aí falou isso para mim. Eu falei, qual o problema de ter uma mancha? Não, se ele tá com uma mancha, quer dizer que ele tá sujo. Não, se ele tá com uma mancha, quer dizer que ele reflete a luz de uma cor, de uma forma diferente. Isso não quer dizer que quimicamente você consegue remover o item que está ali.
Ele já entrou profundamente na fibra. Lava, né? Como você pode lavar, mas por vezes você não vai conseguir tirar. Não, mas eu não posso aceitar isso. Não pode? Não pode aceitar? Então, nós somos assim. Nós criamos um monte de loucuras e esquecemos qual é o verdadeiro objetivo. Meu Deus, foca nos seus objetivos de consciência. Não se mata com coisas bobas. Não crie cenários de dificuldade, de desarmonia, de desunião, de desagregação em assuntos totalmente pueris. Basicamente, que nem existe o assunto, nem existe o problema. É o seu psiquismo fugindo do seu real interesse, fugindo do seu real objetivo e desviando para coisas pueris, básicas, desnecessárias. É um princípio de fuga psicológica. Nós gostamos de fugir. É a nossa natureza, ainda. Chegou uma situação que vai obrigar a gente a ser compreensivo, vai demandar da gente perdão, vai demandar para a gente ser criativo e produzir o bem, nós fugimos e inventamos que temos que pintar a parede. Nossa, a parede está tão esquisita. Fulano, eu sei que você está com esse problema, mas olha só, olha essa parede aqui, como é que eu estou desatento, hein? Eu tenho que cuidar dessa parede. E a pessoa larga tudo o que ele tinha que fazer naquela hora, naquele minuto, naquele segundo, para cuidar de uma parede. Para cuidar de uma parede. É uma fuga psicológica. Né? Então, por que eu estou falando muito com relação a isso? Né? Porque o próprio pavor de desencarnar, especialmente no espírita, tem muito espírita que morre de medo de desencarnar. Ele não percebeu que parte da consciência dele vai deixar de existir. E é esse o processo. Porque o Cristo está transformando as nossas consciências encarnação por encarnação. E sim, ele vai fazer ressuscitar a nossa consciência. Qual? Toda ela? Não! A parte que você desenvolveu melhor. Senão ferrou, não tem progresso. Né? Então, ninguém nega o sofrimento da separação. Espírito algum se furtará o plantio da saudade do jardim interior. É lógico que todo mundo tem saudade. Mas o próprio Cristo se emocionou, né? Emocionou-se junto ao sepulcro de Lázaro. Entretanto, a comoção do celeste amigo edificava-se na esperança, acordando a fé viva nos companheiros a quem ouviam. Então, Jesus criou uma métrica. Cada passo que ele dava, ele ficava imaginando, não, né? Isso é quem tem que desenvolver consciência, ainda que ainda fica imaginando como tem que agir, como tem que falar, para melhor se comportar, para melhor se desenvolver. O Cristo, já na sua plena luz, sabia que aquele ato, sabia que aquela ação era inevitável, era essencial. Não foi um capricho pessoal. Muitos imaginam, nossa, olha lá, né? Fechamento lá com Marta, né? Quis agradar a Marta, parece até que ele tá, né, levando vantagem para uma certa família, para um certo grupo, hein? Isso é favoritismo, hein? Né? O psiquismo da Terra hoje é tudo questionar, tudo reprovar e tudo condenar. Com esse psiquismo não tem como analisar essa página. Não é isso que aconteceu. Ele deixa claro. A promessa dele, ou seja, do Cristo, ao carinho fraternal de Marta é bastante significativa. Ele fala, teu irmão há de ressuscitar, asseverou o mestre. Daí a instante Lázaro restitui a experiência terrestre, surpreendendo os observadores. Ele tinha esse poder e acabou. Ele tinha essa autorização. Havia essa necessidade de demonstrar isso. Gesto que se tomou em vigoroso símbolo. Mas que símbolo é esse? Sabemos que hoje o Senhor nos reergue em toda parte, nas esferas variadas da vida. Nas esferas variadas da vida. A ressurreição vitoriosa e sublime nas zonas carnais. Já viu aquelas pessoas que estão assim, né, super zangada, frustrada, nossa, tudo revoltada. Você conversa com a pessoa, fulano, calma aí, deixa Dilson, para com isso. E a pessoa tá zangada, nossa, acha que o mundo é horrível, tá quase que na beira de uma depressão profunda. Aí a pessoa vai dormir. Aí acorda no dia seguinte bem, feliz, rindo, como se nada tivesse acontecido. Aí você até pensa assim, pô, essa pessoa é bipolar, cara.
Não é possível. O que aconteceu durante a noite que a pessoa mudou assim de água para o vinho? O que aconteceu é que você não foi testemunha ocular suficientemente consciente a perceber que houve uma intervenção divina para reerguer aquela pessoa, reerguer aquela consciência. Tipo, chega de ficar se lamentando, acorda, desperta, abandona esse psiquismo de tristeza, de desagregação. Então, há erguimentos do Cristo o tempo inteiro. O tempo inteiro. Não é à toa que cada um de nós temos um anjo da guarda nos soprando, ou um espírito guardião, como você quiser chamar. Faça o melhor, se empenhe, faça o bem, pratique o melhor. Adquira mais essa experiência em fazer o bem. Adquira mais essa experiência em exercer a compreensão exatamente além dos seus limites. Force um pouco a máquina. Se ela só vai até 80 km por hora, bota 90. Bota 110. Força um pouco mais a sua tolerância. Force um pouco mais o seu perdão. O seu potencial de perdão. E assim a gente vai se reerguendo, mas não pela nossa fibra moral de genuinamente estarmos animando o psiquismo de boa vontade e coragem necessário. Não. É o Cristo puxando, animando, né? Dando passe, alterando psiquicamente, influenciando psiquicamente o nosso estado psíquico. Vai dar certo. Vai dar certo. Persista. E a gente acorda no dia seguinte super confiante. Tudo vai dar certo. Não tem desafio no mundo que você não vai conseguir vencer. E você acha que é seu, né? Que toda aquela ânima é sua, mas não é. É a ação divina nos reerguendo em toda parte, nas esferas variadas da vida. Variadas. Às vezes é com relação a relacionamento, é com relação à conduta familiar, é conduta no trabalho, com relação a aprender alguma coisa que para você é um grande desafio. Não, vou aprender um novo idioma, eu tenho muita dificuldade, e que não sei o que, e que não sei o que lá, eu não sou capaz, eu não sou isso, eu não sou aquilo. Começa a depreciar, no dia seguinte recebe um influxo diferente e a pessoa volta a ter um ânimo. Ela nem sabe de onde é. Ela nem sabe de onde é, mas surge. Né? Então, há ressurreição vitoriosa e sublime nas zonas carnais, aqui, agora, porque nosso psiquismo vem sendo auxiliado, minuto a minuto. Nossa, eu não vou conseguir tocar essa música. Nossa, eu não vou conseguir construir tal coisa. Nossa, eu não vou conseguir fazer tal outra coisa. Quando você vê, você conseguiu. Mas aí você não valoriza essa vitória. Você, né? Tudo bem, né? Você nem entende de onde veio aquela energia para conseguir suportar aquelas condições. Nossa, eu não vou conseguir suportar essa situação na minha vida. A pessoa chora, chora. No dia seguinte, está suportando. Mas você disse que não conseguiria? Basicamente, você se autodesconstruir molecularmente, atomicamente, nada disso aconteceu. Então, mesmo aqueles espíritos mais obscurecidos no sepulcro do mal e no coração mais duro, são arrancados das trevas psíquicas para a luz da vida eterna. É o que acontece toda reunião de desobsessão. Todos os médios, todos os participantes são testemunhas oculares. Ocorre isso continuamente. E, por vezes, o médium é exposto a detalhes do psiquismo da pessoa, a conhecer as motivações, para você aprender. Olha, aconteceu essa experiência com ele. Ele foi perseguido porque ele fez tal coisa, fez tal outra coisa, assassinaram o corpo físico dele. Ele achou que ele deveria ficar no rompante de vingança. Mas não é esse o pensamento correto, ele deveria perdoar. Pessoal, falta 1 minuto para fechar a reunião. Eu não consigo terminar aqui esse finalzinho. Eu vou pedir permissão a vocês para a gente fazer a prece rapidamente e ingressar na próxima sala e ou se finaliza esse trechinho aqui, tá ok? Desculpa aí que avançou um pouco mais rápido o horário do que as minhas capacidades de sintetizar o assunto. Vamos lá. Senhor Jesus, agradecemos, mestre, as potencialidades que nos são fornecidas e todos os recursos que nos são endereçados para melhor dinamizarmos e desenvolvermos nosso psiquismo na direção da paz, do amor.
e da sabedoria. Obrigado, Senhor, por todas as potencialidades, todos os amigos espirituais que nos ajudam e nos amparam para esses trabalhos. Pedimos igualmente para darmos por iniciada a reunião da noite de hoje. Tua paz e harmonia. Que assim seja. Vamos lá, só para a gente fechar aqui então. Então, o tempo inteiro, qualquer reunião, e mesmo sem ser nas reuniões mediúnicas, de desobsessão, já conversamos sobre isso. Uma reunião de desobsessão, ela ocorre várias vezes. E às vezes continua ocorrendo. Tem pessoas que ficam assim, puxa vida, eu me senti ainda esquisito 2 dias depois. É porque teve reunião durante o sono. Você está começando a entrar para os trabalhos do Cristo. O trabalho do Cristo não é esse negócio de vai lá, reza, não sei o quê, arremessa 2 pombas para o ar e fala, voa, vai sozinho. Não é assim. Com Cristo não existe isso. A gente vai se esfolar continuamente, ininterruptamente, amando, servindo, colocando os nossos potenciais de dinamização do nosso coração a serviço do próximo continuamente. Então, sim, aquele mais obscurecido, no sepulcro do mal, nossa, a pessoa mais perversa da face da terra, que não sei o que não sei o que lá, o coração mais endurecido, que vem, às vezes se mobiliza, se demonstra, se apresenta como o mais perverso do perverso na comunicação. Ele é amado, ele é socorrido, ele é amparado, porque corações estão ligados a ele como testemunhas oculares. Eu já vi essa pessoa me amando profundamente. Eu já vi esse outro coração fazendo coisas maravilhosas por várias pessoas e por mim igualmente. Se hoje ele está contaminado pelo vírus do mal, obcecado por vingança, é por ignorância. Não é porque ele quer realmente. É por ignorar o verdadeiro objetivo da consciência dele. Então são arrancados sim das trevas psíquicas, como o exemplo da criancinha, que 5 anos de idade não sabe, né? A criança começa... quem já viu criança assim sabe o que eu estou falando. A criança chega a um certo momento, ela está ali brincando, feliz, não sei o quê. Daqui a pouco tudo aborrece a criança. O som aborrece a criança. Aquele brinquedo, ela não gosta mais, arremessa para longe. E ela começa a ficar chateada, zangada, que não sei o quê. Aí os adultos têm total compreensão. Tadinha, puxa vida, né? Ela tá cansada, tá sem sono. É porque ela tá com sono, não tá aceitando dormir. Ela tá por aí. Aí todo mundo compreende. Mas se é um adulto, não. Já percebeu o psiquismo de quem recebe? O psiquismo adoecido, distorcido? A gente não entende que é como se fosse uma criança que está numa condição que não conseguiu ali ter o seu refrigério, o seu descanso, o seu momento de reflexão sobre dores profundas que ele passou. Então tem pessoas que estão machucadas, com dores profundas, elas reagem mal umas com as outras, encarnado ou desencarnado. O único potencial diferente de desencarnado é que ele não precisa dormir. Ele pode ficar 24 horas de ciclos rotatórios do planeta empenhado em promover vingança, e você precisa dormir. Então, o Senhor não se sensibilizou tão somente por Lázaro. Amigo divino, a sua mão carinhosa se estende a todos nós, ininterruptamente, por todos nós, sem exceção. Reponhamos a morte em seu lugar de processo renovador. Ou seja, a morte é uma maneira de desconstruir o nosso psiquismo. Você vai, ora a Deus numa encarnação específica. Senhor, como tem sido difícil para mim lidar com os recursos materiais, lidar com as complicações assim assado. Ah, tá bom, sem problema. Você vai vir sem os recursos materiais. Você vai vir com um monte de limitações, e aí a pessoa... Já viu aquelas síndromes que ocorrem em algumas crianças, onde é desligado uma série de aspectos na criança e ela só consegue manifestar amor e carinho? Tem uma síndrome genética onde desliga a percepção daquele ser de maldade. Você só vê, a criança só reage de forma bondosa o tempo todo. Por quê? Porque ela fez uma aposta.
Ela chegou assim para o mundo divino e falou: eu duvido vocês me mostrarem que eu posso ser uma pessoa bondosa, que eu posso ter sentimentos carinhosos, que eu posso ter pensamentos bondosos, que eu posso ser até carinhoso demais. Ah, é? Você duvida? Está lidando com Cristo. O Cristo vai jogar você numa experiência onde você vai só exercer esse psiquismo. Nunca mais, em nenhuma outra encarnação, você vai duvidar dos seus potenciais de bondade. Você vai duvidar dos seus potenciais de tolerância. Nenhum momento mais. Mas, por vezes, são espíritos extremamente revoltados. E aí surgem diversas outras almas. Rapidamente surge uma mãe, surge um pai, surge um grupo de espíritos que vão falar o seguinte: nós vamos com você, não tem problema, você não vai passar por isso sozinho, eu vou te amparar, fica tranquilo, vai dar tudo certo. E você cola com o projeto divino, a mãe cola de primeira, né, com o projeto divino. Não, vai ser ótimo para ele. Eu vou poder empenhar ao máximo, eu vou até não ficar perdendo meu tempo com umas bobagens da Terra e vou me empenhar ainda mais com ele, porque eu vou estar prisioneira a mais necessidades de estar junto com ele. Fica tranquilo, vai dar tudo certo. E aí a gente chega aqui e começa a falar: nossa, eu tenho um filho assim, eu tenho um filho assado, é uma situação difícil. Mas você mesmo pediu isso. Você mesmo falou assim: ele não vai passar por isso sozinho. É uma alma que eu amo. Eu vou estar do lado dele. Ele vai perceber que ele é capaz de amar, que ele é capaz de perdoar, que ele vai estar desligado o psiquismo dele com relação a outras fontes psicológicas, vão estar desligados, só vai estar ligado essa. E vai dar certo. Porque se foi um projeto divino, é um projeto do Cristo, vai dar certo. Isso é fé, né? É confiança plena que o psiquismo do outro vai se alterar. E se altera. E se altera. Ele chega no mundo espiritual, aquelas limitações são desligadas, mas qual a memória principal? É aquela encarnação. Ele não lembra. Isso é o detalhe que a maioria esquece. A maioria dos desencarnados não lembra de 2, 3, 4, 5, 6 encarnações para trás, não. Não são todos os espíritos que estão preparados para isso. Não é à toa que em nosso lar existia uma diretoria só para isso. Para a pessoa poder voltar a conquistar a consciência dela em relação ao passado que ela mesma construiu. Ou seja, para ela ver que a linha de inclinação dessa reta é um grau positivo, não está para baixo, não, está para cima. Ela está crescendo, ela está evoluindo. Especialmente quem duvida disso. Ah, eu não sou tão bom. Ah, eu não sou tão isso. Eu não sou... Então, a maioria que duvida disso, quando chega nesses lugares intermediários, ah, não duvida, é? Vou te mostrar como é que você era 3, 4 encarnações atrás. Aí quando chega na terceira, você, tudo bem, não precisa ir para a quarta. Eu já entendi. Realmente teve uma mudança significativa. O projeto divino funciona. É isso, gente. Então, vamos colocar a morte no seu devido lugar. Ele é um processo renovador. Enchei-vos de confiança no futuro, porque o futuro vai dilacerar, macerar e transformar o nosso psiquismo, multiplicando as sementeiras de afeições. Isso aqui é essencial. Quer ajudar as próximas encarnações suas? Promova bastante sementeira de afeição. Sabe por quê? Ninguém reencarna na Terra sem uma mãe. A mãe tem que aceitar aquele espírito. E muitas rejeitam. Não, esse espírito não. Não, fulano não. Não, esse fulano... Não, eu odeio muito fulano. É só ir lá no livro Missionários da Luz, Reencarnação de Segismundo, vocês vão ver o conflito que era. Muito difícil. Igualmente, os serviços santificantes, porque o ato de fazer o bem, o ato de propagar os seus potenciais de bondade é o exercício do que a gente mais precisa de experiência. Se eu quero ser bondoso, eu tenho que exercitar o bem. Né? Se eu quero ser um ótimo, pianista, você tem que exercitar muito o piano. Ah, eu quero ser um ótimo pedreiro, você tem que exercitar muito as técnicas de pedreiro. Ah, eu quero ser um ótimo escultor, você tem que exercitar muito a escultura. Aliás, você passa mais tempo treinando do que realmente fazendo escultura. Então, tudo isso são serviços santificantes. Quando você se empenha de amor, com coração, realmente revestido com sentimentos genuínos de bondade, de carinho.
Então, quando perderdes temporariamente a companhia direta de um ente amado, né, alguém desencarnou, próximo ao nosso coração, recordai as palavras do Cristo. Aquela reduzida família de Betânia é a miniatura da imensa família da humanidade. Então não tem ninguém desamparado. Ninguém. Não tem esse papo de inferno. Deus não erra. Ele não cria alguma coisa para dar errado. Não existe isso. Então, se ele criou uma consciência, e essa consciência não morre nunca mais, ela só se transforma. E quando vários momentos da Bíblia e momentos de palavras do Cristo, onde surgem expressões que não está vivendo a verdadeira vida, aquele espírito está na morte, não está vivendo a verdadeira vida, é porque ele não está se empenhando de aprender os potenciais divinos que ele já detém. Ele não quer colocar em prática. Então não está vivendo a verdadeira vida. Né? É nesse sentido. Então a página é muito difícil nisso, porque todo mundo fica ressuscitar. Só que temos que entender que nosso psiquismo, a cada encarnação é ressuscitado, mas só aquela parcela que precisamos realmente para aquela encarnação. Então não é simplesmente do ponto de vista físico. O Cristo está nos auxiliando e nos ressuscitando a cada encarnação, a cada minuto, a cada circunstância. Ah, fui dormir zangado, me chateei profundamente, briguei com não sei o quê. Aí você vai dormir, de repente você acorda bem, mais equilibrado. Nossa, que potencial divino tem esse ser? Nenhum. Muito pouco. Exerce muito pouco seus potenciais divinos. Mas lá do outro lado, foi sensibilizado por outros corações. Foi sensibilizado por outros corações a serviço do Cristo, com liberdades de alterar as matérias psicológicas que você mesmo plasmou ao seu derredor. Aí alterado, não, vamos alterar, vamos exercer, não vamos deixar essa pessoa seguir esse caminho e fazer esse monte de doideira, porque vai ser pior para ela mesma. Então, se nós, que somos maus e perversos, basicamente, muito ignorantes ainda, muito mais do que ignorantes do que perversos, sabemos que temos que guiar as crianças nas limitações dela, por que a gente vai achar que Deus não faz isso? Em grandeza, milhões de vezes superiores? É óbvio que faz, né? Então, o Cristo, sim, nos ressuscita inúmeras vezes e em inúmeras situações, né? Então, vamos lá. Deixa eu fechar aqui. Vou abrir. Vamos voltar para o nosso tema original. Eu quis só insistir nisso, por quê? Porque a maioria das vezes a gente fica com uma leitura materialista sobre isso, né? Poxa, queria tanto que o Cristo me ressuscitasse, me tirasse da situação do sepulcro, né? Só para me agradar, né? Porque, poxa, né? Eu sou especial. Não, o Cristo não fez isso para agradar alguém em especial, né? Muito pelo contrário. Vamos lá. Então, continuando, nós ingressamos. Deixa eu voltar aqui, ó. Nós ingressamos no capítulo 5. Kardec está dilatando os pensamentos, dilatando a compreensão sobre as manifestações físicas espontâneas, né? Diversas manifestações físicas espontâneas, barulhos, ações de espíritos que conseguem manipular um pouco dos fluidos para tentar ir em contato conosco, e ele está detalhando isso para a gente, pedaço por pedaço, e é importante de absorver esses conceitos, como Kardec pensava a respeito disso, para dilatar a nossa percepção para os próximos capítulos. Então vamos lá. Item 90. Os espíritos superiores, do mesmo modo que entre nós, os homens retos e sérios, não se divertem a fazer charivaris, ou seja, desordem e balbúrdia. Temos, por diversas vezes, chamado aqueles espíritos para lhes perguntar por que motivo perturbam assim a tranquilidade dos outros. Na sua maioria, fazem-no apenas para se divertir. São espíritos mais levianos, né? Ou seja, insensatos, né? Sem juízo, irresponsáveis, do que maus, né? Que se riem dos terrores
que causam e das pesquisas inúteis que se empreendem para a descoberta da causa do tumulto. Como assim a descoberta da causa do tumulto? O espírito vai lá, faz o barulho. Aí ele vê o encarnado com medo de um outro espírito, sendo que ele mesmo é espírito. O encarnado é espírito. Ele está com medo de outro que está só fora do corpo físico. Ele está com medo do outro. Acha que o outro pode fazer o que quiser da face da Terra. Porque ele viu filme sobre isso, viu filme de terror, que não sei o quê, de um monte de psiquismo adoecido no mundo, que o espírito pode fazer isso, pode fazer aquilo, distorce isso, faz aquilo outro. Ué, então por que não segura jugular em 20 segundos, né? Termina a circulação sanguínea para o cérebro? Para que fazer tanto estardalhaço como nos filmes? Você quer acabar com a vida de alguém, você segura lá a jugular principal da garganta, e 15 segundos a pessoa desmaia, e mais 30, acabou. Não tem mais vida cerebral. Você deixou de oxigenar as células do cérebro, né? Então não é assim que funciona. O espírito não pode fazer o que bem entender. Existem leis gerais, leis universais. Então, sim, ele fica feliz de estar causando um problema e vendo que o outro está tentando descobrir qual é aquele problema. Ele faz um ruído, a pessoa fica toda preocupada. E a pessoa entra num nível de desespero profundo. Meu Deus, vai que é um espírito. E daí que é um espírito, qual o problema? Porque esse medo desproporcional. Então é impressionante essas situações, né? Agarram-se com frequência a um indivíduo. Né? Se aquele indivíduo tem muito medo, pô, é com ele que eu vou fazer fechamento. Comprazendo-se, ou seja, né, se alegrando, tendo até um grau de satisfação, em o atormentarem e perseguirem de casa em casa. A pessoa muda de casa, ele vai junto. Fui para outra casa, o espírito vai junto, perturbando ele. Doutras vezes, apegam-se a um lugar, por mero capricho. Às vezes a pessoa realmente morou ali, ele se sente dono daquela casa, tu vai lá e compra, ele não considera que que a casa agora é tua, não, a casa é dele. Ele quer te expulsar dali. Ele vai fazer de tudo para te expulsar dali. Né? Então isso também pode acontecer por esse mero capricho. Também, não raro, exercem por essa forma uma vingança, como temos ocasião de ver. Então, por vezes, o espírito, né, você foi lá, criou uma situação adversa, assassinou aquela pessoa, pegou a esposa do cara, né, tomou a casa, a vida financeira do cara, não tem problema. Você está achando que acabou tudo, mas não acaba nada. O espírito continua existindo. Aquela consciência, quando recobrar o mínimo de percepção, vai correr atrás do prejuízo. E geralmente o psiquismo das pessoas é se vingar. Nós estamos prisioneiros a essa mentalidade. Me dê um tapa e dou outra. Me dê um empurrão, eu dou outro empurrão. Me dê um soco, também dou um soco. E é essa loucura de olho por olho, dente por dente, que ficou no psiquismo nosso impregnado já há mais de 7.000 anos. Estamos há 7.000 anos com esse psiquismo impregnado, com essas bobagens. E ele continua. Em alguns casos, mais louvável, né, mais valoroso, né, é a intenção a que cedem. Procuram chamar a atenção e pôr-se em comunicação com certas pessoas, quer para lhes darem um aviso proveitoso, quer com o fim de lhes pedirem qualquer coisa para si mesmos. Então, por vezes, ocorrem inúmeras, mas inúmeras comunicações mediúnicas e comunicações de reuniões de obsessão, onde o espírito comunicante é um parente que ama profundamente o outro. Só que esse irmão, quando desencarnou, ele está com um psiquismo altamente adoecido. A relação dele de lógica de convivência é altamente adoecida. Altamente adoecida. Ele acha que a pessoa, que o espírito se sente assim: eu tenho que ir lá ajudar fulana. Só que a maioria das vezes, como nós fazemos aqui na Terra, por isso que é tão importante nós investigarmos o nosso psiquismo, entendermos como nós pensamos. Por exemplo, alguém chega pra gente assim, pede um conselho. Você quer testar o psiquismo de alguém? Eu prefiro que ninguém faça isso, mas vamos supor que você queira testar, queira se jogar esse tipo de teste. Apresente um problema fictício, né, falso, inventado, e pede a solução. Aí você conta mais detalhes, inventa detalhes, situações adversas, e dinamiza o problema para a pessoa, como se estivesse escrevendo um livro. E espera.
para ver o que a pessoa vai falar. Espera. Você vai se surpreender. A pessoa, na verdade, ela não está, às vezes, em condições de te dar um bom conselho. Ela vai te dar os piores conselhos que existem. Às vezes não, mas às vezes sim. Aí você para e fala, fulano, obrigado, não precisa mais nada não, valeu, entendi, obrigado. Aí espera 5 minutos. Ainda mais se você ficar no mesmo ambiente que a pessoa. A pessoa vai atrás de você para falar mais sobre o assunto. Você basicamente pescou aquele psiquismo. Aquele psiquismo do outro, a forma de pensar do outro, ele acha que tem que ir lá resolver o problema agora. Ele acha na cabeça dele que ele tem que continuar a tentar resolver o seu problema. É assim que a mente dela funciona, dessa pessoa. E a pessoa vai continuar falando desse problema. Fulano, olha só, não precisa mais. A pessoa não sabe que a situação não existe. Foi só um teste. E a pessoa vai continuar falando, tentando resolver. Você pode contar até um problema que seja de um filme ou de uma série. A pessoa, você não diz o nome nem do filme, nem da série, nem dos personagens. A pessoa vai tentar convencer a você que ela tem a solução. Às vezes é um sentimento genuíno de querer propagar o bem, de querer tentar resolver. Só que quem disse que às vezes nós estamos em condições de resolver? Às vezes temos que pedir uma prece, ler uma página, buscar, sabe, além das nossas condições, como melhor fazer o bem. Como é que de repente a pessoa quer e a pessoa vem? O que eu estou querendo dizer com isso? A pessoa desencarnou, ela vai continuar exatamente igual. Ela vai te ver num problema e ela vai sentir a sua preocupação. E tem gente que ainda fala assim, ai, se minha mãe tivesse aqui. Meu Deus, não faz isso, gente. Não fique invocando. Não faça invocação. Você não sabe o que está falando. Você não sabe o que está fazendo. Às vezes aquele psiquismo já estava um pouco atraído de querer se envolver. Daqui a pouco você está pedindo ajuda àquele espírito. E ele se sente na obrigação de vir ajudar. Só que ele vai mais te perturbar do que ajudar. O que acontece nas reuniões mediúnicas e desobsessão várias vezes? Às vezes é um parente que ama realmente muito alguém, mas ele não está em condições de estar próximo desse alguém. Ele vai estar promovendo o mal, sem saber, sem perceber. As opiniões dessa pessoa acabam sendo opiniões tóxicas. Passa a ser uma opinião, como é que eu posso dizer? Que mais desequilibra do que equilibra. Que mais causa irritação do que paz. Não deixa rastro de afabilidade e doçura. Então, se as opiniões que estamos emitindo não deixam rastro de afabilidade e doçura, olha, preste muita atenção, você não está exercendo benevolência nenhuma. Não é bem nenhum que está fazendo. Você está causando, às vezes, constrangimentos ao falar, com pensamentos mais insidiosos, mais preocupados, dando um volume a um problema que o volume não existe. Por vezes nos comportamos assim. Todos nós, sem exceção. Então o que vai acontecer quando a gente desencarnar e a gente se sentir atraído de interagir com alguém que a gente gosta muito? A gente vai se comportar exatamente igual. Exatamente igual. Então daí, por vezes, que procuro chamar atenção e pôr-se em comunicação com certas pessoas para tentar dar um aviso proveitoso. Quer com o fim de lhes pedirem qualquer coisa também para si mesmos. Mas às vezes está tentando dar um aviso. Fulano não faz isso, não faz aquilo. Só que a forma que escolhem é desastrosa. É desastrosa. Primeiro que o espírito, né, quando não tem consciência nenhuma de espiritualidade, ele não vai saber como interagir e vai escolher as piores formas. Então, muitos temos visto que pedem preces, ok? Outros que solicitam o cumprimento, em nome deles, de votos que não puderam cumprir. Né? Eu falei que ia ajudar a fulana. Está chegando o dia que ela vai precisar da ajuda. Por favor, pode ajudar lá em meu nome? Pode acontecer. Ou outros ainda que desejam, no interesse do próprio repouso, reparar uma ação má que praticaram quando vivos. Né? Puxa vida, eu maltratei Beltrano, cara, que bobagem que eu fiz. A consciência cobrando. Né? Desencarnou, não esqueceu não, a consciência continuou cobrando. Poxa, vai lá e resolve isso para mim. Eu perdi o meu uniforme de trabalho.
meu uniforme, corpo físico, eu não tenho mais. Pô, você pode ir lá e resolver aquele problema. Eu fiz uma grande bobagem com o fulano. Você pode distorcer aquele mal que eu fiz lá por mim? Então, por vezes acontece isso. Mas muitos espíritos se comunicam numa mesa mediúnica, onde por vezes estão sendo desligados daquele lar, porque eles não estão fazendo bem, não estão produzindo bem, estão perturbando, em vez de auxiliar. Né? Ah, mas é um espírito, mas é minha mãe desencarnada, ela vai me dar ótimos conselhos. Não, não vai. Não vai. Se o conselho não for na direção da bondade, do perdão, da tolerância, da compreensão, não vai. É só anotar, gente. Anota quantas vezes surge um conselho, ou você dando conselho, ou recebendo conselho de alguém que tem a ver com compreensão, com bondade e com perdão. A maioria das vezes. É isso mesmo. Você devia fazer mais isso assim, assim, assado. É só ver o nosso psiquismo diante de séries de TV, diante de filmes, diante de, sei lá, novelas. É uma situação fictícia e você se envolve. Daqui a pouco você está mergulhado naquele psiquismo da novela. Daqui a pouco você está interagindo com a novela. Daqui a pouco você bate na televisão. Ah, se fosse comigo, isso não ia ficar assim, não. Ia ver só que não sei o quê. Mas não existe aquela situação. Aquela situação não existe. Você está tendo o privilégio de mergulhar numa experiência fictícia e ver como seu psiquismo reage. É só para você se descobrir. Aproveita. É uma ótima experiência. Nossa, eu fiquei com muita raiva dele, fiquei com muita... Nossa, como é que você pode ficar com raiva de uma situação que não existe? Não existiu. É falso. Tem atores que às vezes não podem nem sair na rua direito, porque né, ele personalizou ali, personificou uma personagem que era tipo um vilão da história, né? Você não vê ninguém se aproximando desse ator. Puxa vida, eu fiz muita prece pelo seu personagem, fiz muita prece também por você, para você suportar tudo isso. Vai com Deus. Olha, não, eu sei que você executou bem esse papel, mas não mergulhe nesse psiquismo, hein? De perseguição, de vingança, de ódio. Você tem que moldar o seu coração pelo bem, pelo amor. Não, todo mundo que conta a pessoa quer bater na pessoa. E se não correr, apanha mesmo. Apanha. É complicado, né? Então, em geral, é um erro ter-se medo. É um erro ter medo. Às vezes está com medo, às vezes de um próprio pai, de um próprio tio, de um próprio avô. A presença desses espíritos pode ser importuna, porém não perigosa. Não perigosa. Não, mas eu vi um filme onde o espírito pegou, ele foi lá, arranhou o braço da criança. Porque não arranhou o pescoço, acabou com tudo. E não furou logo o olho da criança. Eu não entendo isso. Arranhou o braço por quê? Não, porque o braço é muito vital, né, para aquele corpo físico. Lógico que não. Então, assim, existe um exagero promovido pela mídia e que fica no nosso psiquismo. A gente fica com medo. A maioria fica com medo. Né? A maioria não gosta de ter medo. Existem pessoas que gostam de ter medo. Acha a sensação do medo maravilhosa. Mas aí são as pessoas mais perturbadas e adoecidas, né? Como eu. Mas tirando isso, vamos tentar compreender. Não há perigo. Não há perigo. Ok? Então, concebe-se, aliás, que toda a gente deseja ver-se livre deles, mas, geralmente, as que isso desejam fazem o contrário do que deveriam fazer para consegui-lo. Se trata de espíritos que se divertem, quanto mais a sério se tornarem as coisas, tanto mais eles persistirão. Né? Aí o encarnado está muito preocupado, muito levou a sério. Ele não come mais direito, não toma banho mais direito. Pessoas já foram para casa espírita reclamando com medo de tirar roupa no banheiro. Vai que tá alguém olhando. Né? Parece até que vai entender isso, né? Mas vamos lá. Se trata de espíritos que se divertem, quanto mais a sério se tornarem as coisas, tanto mais eles persistirão. Como crianças travessas que tanto mais molestam as pessoas, quanto mais estas se impacientam, né? E que metem medo aos poltrões, né?
Se todos tomassem o alvitre, né, o conselho sensato de rir das suas partidas, eles acabariam por se cansar e ficar quietos. Conhecemos alguém que, longe de se irritar, os excitava, desafiando-os a fazerem tal ou tal coisa, de modo que, ao cabo de poucos dias, não mais voltaram. Né? Nós sabemos que, igual aqui na Terra, né? Se eu ficar desafiando um monte de cientistas, né? Pô, vai lá, faz chover em vez de gota redonda, em vez de cair, por exemplo, né, uma gota de água redonda, faz ela ficar afunilada e pontuda. Modifica as propriedades do gás, chamado ar, e faça que isso aconteça. Não vai ter como, entendeu? Não tem como, tá além dos limites da ciência. Uma coisa bem básica, né? A forma da gota d'água da chuva. Não temos como fazer isso. Como você vai desafiar um espírito a fazer isso? Né? Fazer uma manipulação de fluidos que ele não domina. Nem que ele fosse o ser mais criativo do planeta Terra. Ele não conseguiria criar algo que ele não conhece. Né? Porém, como dissemos acima, alguns há que assim procedem por motivos menos frívolo, menos irresponsável. Daí vem que é sempre bom saber-se o que querem. Se pedem qualquer coisa, pode-se estar certo de que, satisfeitos os seus desejos, não renovarão as visitas. Já aconteceu, por exemplo, mesa mediúnica, até mesmo no Galileia, de um espírito aparecer, né, que vinha de outra estrutura religiosa, disseram que ele ia ter o céu, que ele ia ganhar o céu, que não sei o que, ele chegou lá, não ganhou nada, descobriu como era a realidade, teve a maturidade de perceber como tudo funcionava, só que aí ele ficou extremamente preocupado com os filhos, com a esposa, com os parentes, que inclusive ele animava, ele estimulava as pessoas a pensar igual a ele. Então ele, arrependido, aparece na mesa mediúnica, pedindo por favor para alguém lá na casa dele contar para os familiares que não é assim. Não tem céu nem inferno, não tem nada disso, era tudo mentira. Como é que você vai acatar isso? Não tem como. Não tem como você chegar e falar, não, o espírito foi lá pedindo isso. Como é que é, fulano? Ah, é? Fica tranquilo. Ah, você anota. Não, vou lá sim, vou resolver. Não tem como fazer isso. E o espírito, até certo jeito, maduro, porque ele comentou da seguinte forma: caramba, foi uma perca de tempo. Eu podia ter vivido sentimentos mais nobres, eu podia ter vivido sensações mais nobres do que esse egoísmo mórbido de querer ganhar o céu só para mim. Isso tinha que estar errado mesmo. Eu já desconfiava. Você vê que não é um espírito qualquer. Já é um espírito que tem uma certa maturidade. Mas você não tem como lá fazer isso por ele. Meu amigo, não tem como. Não se preocupe, tudo se transforma. Acredite no projeto divino. Não fique achando que você tem que intervir e fazer as melhores escolhas. Não, peraí, eu vou pular na frente de Deus e Jesus? Né? Jesus não entende muito desse negócio de progresso, não. Eu vou pular na frente e vou tomar a iniciativa por mim mesmo. Então, é esse rompante que a gente tem que tomar cuidado. Em mesa mediúnica, a gente não pode fazer isso. Né? Eu vou te redigir uma carta, tu vai lá e entrega a fulano. Nenhuma psicografia em reunião mediúnica deve ser entregue a ninguém. Você quer entregar alguém, você só tem direito a entregar, por exemplo, a alguém diretamente ao coordenador da reunião. Não pode atribuir avanços, envios de cartas para Beltrano, para Ciclano, porque você quis, você se arvorou, e ainda vai botar o nome do centro espírita que você frequenta na linha de fogo, né? Não, fui lá na casa fulano de tal. Nossa, um lugar maravilhoso. Você não pode fazer isso. Você não tem essa autonomia, né? Essa não. Então, não é assim. Por vezes, né, ele vem com a boa intenção, ele quer pedir ajuda, quer pedir amparo, mas existe limite, né? Então, o melhor meio de nos informarmos a tal respeito consiste em evocarmos o espírito por intermédio de um bom médio, escrevente. Aí aqui é comentário meu, tá? Isso é para Kardec. Isso é nível de Kardec. Não evocamos espírito nenhum e nem ninguém.
todos estão sendo socorridos, amparados, fora do corpo físico, em proporções que desconhecemos. Já temos notícias pela obra de André Luiz, já temos notícia por diversos médiums. Por vezes o médium percebe ajuda, até mesmo para falar na reunião mediúnica, para mostrar, olha gente, independente de a gente estar preocupado, pensando em ajudar ou não, a ajuda acontece em larga escala. Não precisamos nos arvorar de ficar evocando os outros para transformar. Isso foi a época de Kardec, um projeto muito particular. Né? Nós não somos Kardec, ok? Isso aqui não está no texto, isso aqui que sou eu que estou colocando. Isso é para Kardec. Pelas suas respostas, veremos imediatamente com quem estamos às voltas e obraremos de conformidade com o esclarecimento colhido, né? Se se trata de um espírito infeliz, manda a caridade que lhe dispensemos as atenções que mereça. Se é um engraçado de mau gosto, podemos proceder desembaraçadamente com ele. Se um malvado, deveremos rogar a Deus que o torne melhor. Qualquer que seja o caso, a prece nunca deixe de dar o bom resultado. As fórmulas graves de exorcismo, essas os fazem rir. Nenhuma importância lhes ligam. Sendo possível entrar em comunicação com eles, deve-se sempre desconfiar dos qualificativos burlescos ou apavorantes que dão a si mesmos, para se divertirem com a credulidade dos que acolhem como verdadeiros tais qualificativos, né? Então, não é porque o espírito chega falando lá, eu sou isso, eu sou o pior dos piores, eu sou um demônio, eu sou isso, eu sou aquilo. Geralmente ele fala isso porque ele busca ser mais, se admitir mais perverso e mais maldoso para persistir ainda na ação no mal. Mas no fundo, não tem diferença nenhuma para nós, não. É exatamente igual a cada um de nós, apenas num estado de zangação muito grave, né? Muito zangado. Nos capítulos referentes aos lugares assombrados e às obsessões, consideraremos com mais pormenores este assunto e as causas de ineficácia das preces, em muitos casos. Então, isso aqui vai ser importantíssimo lá para frente, né? Muitas pessoas pensam assim, nossa, acho que minha prece é fraca. Aconteceu isso assim assado, e não aconteceu como eu queria. Então, primeiro está fazendo a prece errada, né? Como você fala, termina a frase, como eu queria, você está dizendo que você que vai escolher o resultado da situação. Por vezes, não vai demandar só uma prece, vai demandar mais prece, vai demandar passe, vai demandar mais apoio, porque o processo é muito mais grave, muito mais complexo do que a gente é capaz de imaginar. E para a gente vai ser um ótimo exercício de paciência. Então, Kardec vai entrar nesses detalhes, o porquê da ineficácia da prece, em muitos casos, onde ocorrem situações de obsessões, lugares onde tem um espírito que está atormentando um lugar, atormentando uma família, né? Aí vamos descobrir o motivo de cada um desses casos. Kardec vai detalhar para cada um de nós na experiência dele, em dialogando com N diferentes espíritos dos mais diferentes graus de percepção, de candura ou de prisioneiros a uma série de sentimentos ruins, de vingança, de ódio, de desilusão, enfim, os N motivos em que algum espírito busca ainda, lá na condição física mais grosseira, manipular e atuar diretamente no aspecto físico, né? Já que ele não tem mais corpo físico, né? E a gente observa um monte de situações complexas, né? Tem pessoas que vivem num grau de materialidade profunda. Então a pessoa desencarna e fica preso à cena do desencarne. Aquilo foi tão chocante para ela que ela fica presa àquela cena. Ela não quer se libertar. Esse é o problema. Ela não quer se libertar, porque ela não quer ver o que tem depois. Ela tem medo do que tem depois. Então ela prefere ficar presa à imagem do que aconteceu na hora do desencarne. E fica presa, revivendo aquela situação. Então é como se fosse uma auto-obsessão. O espírito escolhe ficar vendo a mesma imagem.
do que tentar ver uma imagem de um desconhecido. Vai que eu vou cair para um lugar horrível. Então a pessoa prefere ficar focada na imagem, na lembrança, que ela acha que é mais segura do que o desconhecido. Mas às vezes o desconhecido é milhões de vezes melhor do que qualquer outra lembrança. Mas ele não quer correr o risco. Nós somos assim ainda, temos esse psiquismo, né? Essa forma de pensar e sentir a vida. Pessoal, a hora aqui passa muito rápido, né? Então, desculpa aí, a gente só conseguiu avançar um item. Mas eu achei que a página inicial a gente tinha que dilatar um pouquinho mais, pra gente não ficar prisioneiro somente na parte física, né? Ah, pô, Lázaro foi ressuscitado. E eu? E eu? Tá ok? Só pra gente não ficar com essa sensação, com esse pensamento. E darmos a devida importância da encarnação, darmos a devida dimensão para o desencarne, né? Por deixar o uniforme de trabalho para trás, mas o nosso psiquismo prossegue, né? Alguém tem alguma coisa para falar sobre essa parte da interação dos espíritos, situações espontâneas, né? não previstas, que o espírito começa a se manifestar? Se alguém quiser falar alguma coisa, perguntar alguma coisa. Ficou bem clarinho, né? Ficou bem claro o assunto. Beleza. Alguém mais? Luciene sempre pergunta, acho que pergunta difícil. Sempre. Não. Foi muita clareza, muito bom. O assunto que esse assunto aqui especificamente, né? A eficácia da prece, né? A eficácia da prece de muitos casos. Ele vai dilatar isso aqui pra gente e a gente vai entender uma série de questões sobre isso, né? Por que algumas coisas que você está desejando na prece não acontecem espontaneamente, diretamente, né? Pô, mas eu orei com fervor, eu orei com isso, eu orei com aquilo. Não é assim, né? A prece não é um chicote, né? Então, pessoal, vamos para a prece de encerramento. Você faz pra gente, Luciene? Tô, Zélio, eu tô no colégio de Carlão. Não, tudo bem, tudo bem. Então vou pedir... aqui em volta, não dá para eu Tudo fazer. Tudo bem. Natália quer fazer a prece pra gente, Natália? De encerramento. Natália também às vezes está em trânsito, está em caminho, está rodando para lá e para cá. Se não puder, tudo bem também. Ó, viu? Tá em trânsito. Lúcia, faz pra gente então, Lúcia, prece de encerramento. Faço sim. Senhor Jesus, agradecemos, Senhor, por esse estudo que tanto nos esclarece, Senhor, que possamos meditar sobre tudo isso, para que possamos entender e pôr em prática, Senhor, em nós mesmos. Nós só temos que agradecer por tudo isso. Pedimos por todos nós aqui presentes, pelos irmãos que não puderam participar, e agradecemos por tudo. Muito obrigado, Jesus, graças a Deus. Com esta prece, pedimos por darmos por encerrada a reunião do estudo da noite de hoje, do Livro dos Médiuns, na tua paz e harmonia. Que assim seja. É isso aí, pessoal.